tela. Aparecendo aí para vocês a tela, né? Deixa eu desbloquear aqui. Prontinho. Sim. Beleza. Bom, então, semana passada não, né? Há 15 dias atrás, a gente falou sobre produtos notáveis e fatoração. E aí eu deixei uma listinha de exercícios para vocês treinarem. Se tiverem alguma dúvida e quiserem tirar, se alguém tentou fazer e teve alguma dúvida, é só me falar. E hoje a gente vai ver as equações do primeiro grau. Então, a gente vai entrar aí no primeiro tipo de equações, que são as equações do primeiro grau. E aí, na aula seguinte, eu vou falar sobre equações do segundo grau, tá? Alguém quer tirar alguma dúvida da lista da semana passada? Tem alguma dúvida? Senão a gente já começa com a aula de hoje. Eu queria, né, toda a aula poder corrigir todos os exercícios, mas infelizmente não dá, é muita coisa. A Isabela falou que não conseguiu fazer as 5. Então, peraí, vamos dar uma olhadinha lá nas 5. Qual que era? Eu sempre deixo aqui salvo, porque se alguém tiver alguma dúvida, eu consigo ajudar vocês. Bom, a 5 da lista dizia o seguinte, ó, a tabela abaixo mostra o preço unitário em reais, o custo unitário em reais e as quantidades vendidas de peças de 3 tipos em uma loja. Aí vinha essa tabela aqui, ó, dizia lá que tinha o tipo A, o tipo B e o tipo C de peça, o preço que custa essa peça na loja, a quantidade de peças que tem na loja e o custo. O custo é quanto que o dono da loja pagou nessa peça, né? Então, ele paga um valor e cobra outro, para ele ter o lucro. E aí diz o seguinte, ó, o lucro dessa empresa após a venda de todas as peças pode ser dado pela expressão, e aí tinha algumas opções aqui. Bom, aqui você vai ter que manipular, você vai montar uma equação aqui, né, uma expressão, e depois vai ter que manipular essa expressão para ficar de acordo com alguma das alternativas, porque quando você montar ela de cara, nem sempre ela vai ficar igual aqui a alguma das alternativas, pode ser que fique um pouquinho diferente. Aí você vai ter que trabalhar com ela para tentar identificar qual é. Então, pode ter sido isso que aconteceu. Não sei se foi isso ou se você não conseguiu montar a equação, a expressão. Mas vamos pensar aqui nessa expressão. Bom, se ele quer saber o lucro, então eu tenho que o lucro da empresa, depois de vender todas as peças, vai ser o preço que ela vendeu, né, a peça, menos o custo que ela pagou na peça, vezes a quantidade de peças que ela tem, né? Então, se eu pensar no lucro, vai ser sempre isso, né? Eu vou pegar o preço de venda menos o custo e vou multiplicar pela quantidade. Aí eu vou ter o lucro. Ou então eu posso pegar o quanto eu vendi vezes a quantidade, menos quanto custou vezes a quantidade, aí também pode ser maneiras diferentes de organizar. A gente pode pensar dessa maneira aqui. Beleza, então o lucro vai ser quanto? Quanto que ele... Só que isso para todas as peças, né? A, B e C, então vai ser um somatório. Bom, aí vou ver aqui no primeiro caso, no tipo A. Bom, quanto que ele vendeu a peça? Ele vendeu a peça por Y. Então, no tipo A foi Y, menos quanto custou a peça? Custou 1. Então, menos 1 vai ser o lucro que ele teve em uma peça, só que ele não tinha só uma, ele tinha Y quantidades. Então, vezes Y. Isso daqui tudo é para a peça tipo A. Agora, eu vou fazer mais o lucro da peça tipo B. Aí, a mesma coisa. O preço de venda, esse aqui eu chamei de V, tá? Esse aqui de C e esse aqui de QT. O preço de venda também era Y, a mesma formulazinha aqui de cima, menos o preço de custo, que também é 1, vezes a quantidade. A quantidade agora é X. E mais o último item, né? Ficou meio apertado aqui. Eu vou passar limpo aqui, para ficar tudo numa linha só. Vou colocar aqui embaixo. Y menos 1 vezes Y, mais Y menos 1 vezes X, mais, agora o terceiro item. Esse daqui era o item A, esse daqui era o item B, e agora o item C. O preço de venda é X, o custo é Y,
Então, menos y, que multiplica a quantidade. A quantidade é x mais y. Beleza, tenho aqui minha expressão. Só que não tem nenhuma alternativa que seja assim, né? As alternativas são um pouco diferentes. Então, eu vou ter que trabalhar aqui com a minha expressão para chegar em uma das alternativas. Então, o que eu vou fazer? Primeiro aqui, eu vou fazer a distributiva. Vou pegar aqui esse y, vou multiplicar aqui, vou fazer essa multiplicação e vou fazer essa outra multiplicação para ver onde que a gente consegue chegar, tá? Que eu vejo aqui, ó, que nas minhas opções, eu sempre tenho aqui em evidência ou o y, ou o x, ou o xy. Então, eu vou ter que chegar em alguma coisa parecida aí que eu consiga colocar o x, ou o y, ou o xy em evidência. Então, primeiro eu vou desmembrar ela toda e depois eu vou tentar colocar alguma coisa em evidência, tá? Para ver se consigo visualizar melhor. Você conseguiu chegar até aí, Isabela, ou não? Não tinha conseguido montar essa primeira expressão. Que eu acho que talvez seja o mais complicadinho montar essa primeira expressão. Aí depois é só ir trabalhando com as... Entendi. Beleza. Bom, vamos lá, então. Vou fazer aqui a distributiva. Ó. Vou fazer o y vezes y, vai dar y ao quadrado. Y vezes menos 1 vai dar menos y. Depois, nessa segunda, o x vezes y vai dar mais xy, o mais porque aqui na frente é mais, né? X vezes menos y, menos 1 vai dar menos x. E, por fim, a última. Essa última aqui, ó, é um produto notável. Lembra do produto notável? Do produto do binômio conjugado? Eu tenho x menos y e x mais y, então isso daqui é um produto notável, que é x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, eu vou ter mais x ao quadrado menos y ao quadrado. Beleza, já dei uma melhorada aqui na minha expressão, ó. Ficou mais ou menos um pouquinho mais parecido com o que está aqui nas alternativas, um pouquinho, mas ainda a gente tem que melhorar mais. Então, vamos ver o que dá para colocar em evidência. Se eu colocar o x em evidência, eu vou conseguir pegar esse termo aqui, que tem x, esse termo que tem x e esse termo que tem x. E aí vai sobrar alguns termos que tem y. Mas vai ficar com y ao quadrado, e aqui eu não estou vendo nada de y ao quadrado, peraí. Ah, não, mas aqui dá para simplificar, ó. Eu tenho y ao quadrado positivo aqui no primeiro termo, e o último é menos y ao quadrado, então eu posso simplificar esses dois, né? Um é positivo, um é negativo, simplifica. O restante não dá mais, né? Não tenho mais nada de x ao quadrado, x sozinho também não tenho mais nada, nem y sozinho, e tenho aqui o xy. Então, o restante não dá para juntar nem simplificar, porque eles não são semelhantes. Então, beleza, já deu uma reduzida ainda maior. Agora ficou menos y mais xy menos x mais x ao quadrado. Nas alternativas, eu não tenho nenhuma com x ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar o x e vou colocar em evidência. Porque se eu não colocar o x em evidência, se eu colocar o y em evidência, o x ao quadrado vai continuar. E aqui eu não tenho nenhuma alternativa com ele, com x ao quadrado. Então, eu vou botar o x em evidência para tirar esse x ao quadrado daqui. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Vou colocar o x aqui na frente em evidência e vou ver tudo que está multiplicando x para eu colocar dentro do parênteses. O menos y não está multiplicando x, então ele não vai entrar no parênteses por enquanto, vai ficar aqui fora. O xy, ó, tem um x que multiplica y. Como eu botei o x em evidência, aqui dentro do parênteses vai ficar só o y. E quando eu multiplicar x por y, volta a ser xy. No terceiro termo aqui, eu tenho menos x. O menos x é como se eu tivesse o 1, né, na frente multiplicando, então eu poderia colocar menos 1x. Então, se eu tenho aqui menos x, e o x está em evidência, aqui dentro vai sobrar o menos 1. Se eu multiplicar x por menos 1, vai voltar a ser o menos x que está aqui. Então, esse termo aqui eu já matei, esse termo eu já matei, agora o x ao quadrado. X ao quadrado nada mais é do que x vezes x. Então, se um x já está em evidência aqui, dentro do parênteses vai sobrar o outro x. Então, mais x. Se eu multiplicar x vezes x, vai dar x ao quadrado. Então, já matei esse outro termo. Então, esses três termos estão escritos aqui, de uma outra maneira, uma maneira diferente, mas é a mesma coisa. O único que eu não coloquei ali é o menos y, porque ele não está multiplicando x. Então, eu não posso colocar ele aqui dentro do parênteses. Então, eu deixo ele lá do lado de fora, só vou copiar. Menos y. Agora, vamos ver se tem alguma parecida com isso, ó.
a letra D, né? Ó, ela coloca o x que multiplica x mais y menos 1. É o que eu tenho aqui, ó. X, y e menos 1. Só está reorganizado aqui dentro do parênteses, mas como é só soma e subtração, eu posso reorganizar os termos aqui que não vai modificar. E o menos y está lá fora, só acompanhando. Então, a alternativa aqui é a letra D. Deu para entender? Essa realmente era a mais complicadinha, porque só aparece praticamente letras aqui, né? Com X, com Y, então fica um pouquinho mais complicadinho de entender e tem que lembrar como é que calcula o lucro. Mas tirando isso, depois é só trabalhar com os termos ali da expressão. Beleza, então. Vamos para a aula? Se alguém tiver mais alguma dúvida em alguma outra, pode me perguntar e também pode me mandar no particular que eu respondo, tá? Ou lá no Google Classroom também. Eu sempre coloco o gabarito das questões lá. Dessa lista não coloquei ainda, vou colocar semana que vem, mas as outras listas todas já tem gabarito lá no comentário, tá bom? Beleza, vamos lá então. Aula 13 hoje, que é sobre equações do primeiro grau. Alguém aí sabe me dizer o que é EXP em jogos eletrônicos? Ou XP? Alguém, algum gamer aí, alguém que gosta de jogar? Não tem gamer não nessa turma? Que isso, não é possível. Bom, EXP nos jogos eletrônicos, ou XP, tem umas outras siglas também, é experiência, né? Todo jogo eletrônico, isso aí, Isabela, é experiência. A maioria dos jogos eletrônicos, nem todos, né? Mas a maioria, eles têm lá um nível, né, de experiência. Você vai jogando e conforme você vai jogando, você vai ganhando experiência. E aí cada jogo tem sua regra para definir quantos pontos de experiência você vai ter. E quanto mais experiência você tem, você vai subindo de nível e assim por diante. Bom, aí eu coloquei aqui um exemplo inicial para a gente entender como que eu poderia utilizar uma equação do primeiro grau para resolver um problema. Então, eu tenho um problema aqui, ó. Imagine que você é um técnico de futebol dentro de um jogo. E nesse jogo, você ganha 8 pontos de experiência a cada vitória e ganha 3 pontos de experiência a cada derrota. Então, mesmo que tenha sido derrotado, você acaba ganhando experiência lá por ter jogado. Então, só que se você ganhar, você ganha 8 pontos. E se você perder, você só ganha 3. Aí supõe ainda que em determinado momento a tela do jogo seja a seguinte, igual está aqui na imagem, ó. Partidas jogadas 10, vitórias X, não sabe quantas vitórias teve, mas você vê lá que o total de experiência foi de 70 pontos. Será que a gente consegue determinar o número de vitórias da situação ao lado? Né? Só com os dados que ele me deu aqui e sabendo que quando eu tenho vitória eu ganho 8 pontos e quando eu tenho derrotas eu tenho 3 pontos. Então, será que eu vou conseguir determinar aí o número de vitórias, descobrir o valor de X, né? O famoso valor de X? Dá para descobrir. A gente vai fazer o quê? A gente tem que montar uma equação e depois a gente vai resolver essa equação para encontrar o valor de X. Então, vamos lá, com os dados daqui, vamos tentar descobrir quanto é o valor de X. Bom, o que eu tenho é o total de pontos de experiência, que é 70, né? Então, eu vou trabalhar com o total de pontos de experiência que eu tenho para tentar descobrir meu X. Então, a experiência é igual o quê? Vai ser igual 8 pontos vezes o número de vitórias que eu tiver, mais 3 pontos vezes o número de derrotas que eu tiver. Então, eu chamo V de vitória e D de derrota. Essa daqui é a minha equação que vai me ajudar a resolver esse problema. Só que aqui eu tenho experiência, eu sei quanto é, 70. Eu não sei quantas vitórias eu tive e não sei quantas derrotas eu tive. Então vai ficar meio complicado, porque eu tenho duas incógnitas. Não vou conseguir resolver, só se eu tivesse duas equações. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou transformar essas duas incógnitas em uma só. Eu vou utilizar para isso o número de partidas totais, que eu sei que são 10. Então, se aqui na vitória eu chamar de X, que ele chama aqui de X no placar, o número de derrotas tem que ser 10 menos X, né? Porque se eu tive o total de 10 partidas, X vitórias, essa diferença vai ser as derrotas. E aí eu vou trabalhar só com a incógnita X. Então, eu vou fazer isso. Na experiência, eu vou colocar 70. 8 vai multiplicar o número de vitórias que ele chama de X.
E o 3 vai multiplicar o número de derrotas, que eu não sei quanto é, mas eu sei que com certeza é 10 menos X, né? Que eu tive 10 partidas e X vitórias. Beleza, agora eu fiquei só com uma incógnita. Agora eu consigo resolver minha equação. Então, vou trabalhar agora resolvendo minha equação. Vou fazer aqui bem rapidinho, mas depois eu vou explicar mais no passo a passo como é que a gente faz isso, tá? Porque se alguém tiver alguma dúvida. Então, vai ficar 8x mais o 13, eu vou fazer a distributiva, então vai ficar 3 vezes 10, 30, e 3 vezes menos x, menos 3x. Aí eu vou fazer o quê? Vou passar o 30 lá para o outro lado com o 70, só que ele vai passar negativo, e o 8x vai ficar subtraindo 3x. Então, 70 menos 30 dá 40, e 8 menos 3 vai dar 5x. Agora eu vou passar o 5 dividindo 40. Então, o x vai ficar igual a 40 dividido por 5, que é igual a 8. Então, o número de vitórias é igual a 8, né? Que era justamente o meu x era no meu número de vitórias. Tranquilo? Então, aqui foi só um exemplo aí para fazer essa introdução da equação do primeiro grau. Agora, vamos ver o que são essas equações do primeiro grau, né? E vamos ver com calma aí os casos de como a gente resolve e como é que a gente pode pensar essa resolução, tá? E depois, no finalzinho, eu vou dar mais 2 exemplos práticos, assim, iguais esse. Bom, então, o que seria essa equação do primeiro grau, né? Eu coloquei assim, aqui o que nos interessa são as equações algébricas, né? A gente está falando de equações algébricas, que são aquelas que têm uma letra no meio, né? Tem x, tem y, tem a, tem b, e que ela possui ao menos uma incógnita, ou seja, uma variável. Então, geralmente, nas equações do primeiro grau, a gente vai trabalhar com a incógnita x, né? Vai aparecer muito o x. Mas pode ter outra letra também, não tem problema. Bom, e para resolver uma equação algébrica, a gente tem que encontrar o valor dessa incógnita, tá? Então, pode ter um exercício que ele só quer que você descubra qual é a equação. Ou pode ter um exercício que você precisa montar a equação e identificar quem é a incógnita, qual é o valor da incógnita, descobrir o valor do x. Vai depender muito do exercício. Bom, e aí eu coloquei aqui, ó. Algumas maneiras de resolver, né? Então, se eu tiver uma equação fácil, né? Se eu tiver uma equação fácil, o que eu posso fazer? Eu posso apenas observar a equação. Aqui é uma equação do tipo dessa daqui. 5 mais x é igual a 6. Bom, isso é uma equação do primeiro grau, porque tem uma incógnita aqui, que é o x. Tem uma igualdade, então é uma equação. E eu quero descobrir o valor do x. Então, eu não preciso fazer muito esforço para descobrir essa daqui, porque eu tenho 5 mais um valor x, e esse valor x aqui, somando com 5, tem que dar igual a 6. Bom, essa daqui só pode ser uma resposta, né? O único valor que eu somo com 5 e dá 6 é 1. Então, eu não preciso fazer muita coisa, já de cara, só olhando a expressão, que é a equação, eu consigo descobrir a resposta. O x é igual a 1. Beleza. Uma outra maneira, reorganizando, se for uma equação fácil também, eu vou só reorganizar ela e vou descobrir o resultado. Por exemplo, essa daqui, ó, tenho 3 que multiplica x e isso é igual a 36. Essa daqui também é uma equação do primeiro grau, vou fazer uma equação assim, de nível fácil. Então, como é que eu posso fazer? Eu tenho um valor x que multiplicado por 3 é igual a 36. Então, eu vou pensar aqui qual é o único valor que multiplicado por 3 vai resultar 36. Se souber de cabeça, beleza, é o 12. Se eu não souber de cabeça, basta reorganizar. Como que eu vou reorganizar? Eu vou passar esse 3 que está multiplicando x lá para o outro lado dividindo. Então, vai ser x é igual a 36 dividido por 3, e esse resultado eu sei que é 12. Tá? Bem tranquilo também. Eu reorganizo aqui minha equação e consigo resolver ela. Agora, se eu tiver uma equação um pouquinho mais difícil, que não é tão assim de cara para resolver, tenho que pensar um pouquinho mais, né? Não vou fazer de cabeça, porque eu vou correr o risco de errar, então eu vou fazer com mais calma, vou pegar o lápis e vou escrever. Então, a gente vai usar, nesse caso, a álgebra para resolver isso. E aí, para mostrar para vocês de onde que surgiu esse negócio de passa para o outro lado com sinal de trocado, se está multiplicando, passa dividindo, isso não é mágica, né? Isso é resultado do quê? Do equilíbrio da equação. A equação, ela está sempre equilibrada. Quando eu tenho uma igualdade, tudo que está de um lado é igual ao que tem do outro. A gente fala que isso é o equilíbrio da equação.
Então, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro da equação também, quando eu estiver resolvendo ela, para manter esse equilíbrio, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui de uma equação equilibrada. 1 mais 2 é igual a 3. Ué, 1 mais 2, eu sei que é 3. E do outro lado, eu também tenho 3. Então, o resultado de 1 mais 2 é 3, é igual a 3. Beleza, está equilibrada. Tudo que tem de um lado é igual ao que tem do outro lado. Se eu somar mais 1 do lado esquerdo aqui, ó, 1 mais 2 mais 1 é igual a 3? Não, né? 1 mais 2 mais 1 agora vai ser igual a 4. Então, aqui a minha equação ficaria em desequilíbrio. Seria uma desigualdade. Então, eu não posso fazer isso. Para manter o equilíbrio, tudo que eu faço de um lado, eu tenho que continuar fazendo do outro. Então, se eu somar 1, eu vou ter que somar 1 do outro lado. Então, ficaria 1 mais 2 mais 1 é igual a 3 mais 1. Eu somei 1 aqui na esquerda e somei 1 aqui na direita. Aí, beleza, minha equação continua equilibrada. Tá? Eu não mudei minha equação é a mesma e continua equilibrada. Tranquilo? Bom, aí eu coloquei um outro exemplo aqui, ó. Coloquei até numa balança, né, para ficar bem ilustrativo. Se eu tiver agora uma equação aqui, agora uma equação algébrica, né, que tem o x, a outro exemplo ali era uma equação numérica, não tinha incógnita, agora apareceu o x aqui, ó. 2x menos 3 é igual a 11. Tá em equilíbrio, ou seja, o 2x menos 3, isso com certeza vale 11, porque do outro lado eu tenho 11 e ela está em equilíbrio. Aí, então, para descobrir o valor de x, a gente sempre tem que tentar isolar ele, né? A gente vai isolar o x de um lado da igualdade, porque aí, com certeza, o valor do x vai ser o que sobrar do outro lado da igualdade. Então, para isolar o x, a gente vai ter que ir trabalhando com essa equação. E tudo que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro para manter o equilíbrio. Então, eu vou copiar a equação aqui de novo. Ó. 2x menos 3 é igual a 11. Eu quero isolar o x. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é pegar aqui ó, o menos 3, que está aqui, e vou pensar num valor que eu posso colocar desse lado esquerdo aqui da minha equação para anular o menos 3, para sumir com ele daqui, porque eu quero deixar o x aqui sozinho. Então, o primeiro passo é pegar tudo que estiver somando ou subtraindo, e vou tirar isso. O que estiver multiplicando ou dividindo x, eu deixo por último. Se tiver potência e radiciação, também eu deixo por último. Primeiro, eu sempre vou tirar o que for somando ou subtraindo. Aqui eu tenho menos 3. Então, o valor que eu vou colocar aqui desse lado da equação para desaparecer com esse menos 3 é o mais 3. Se eu somar mais 3 aqui desse lado, o menos 3 vai desaparecer, porque ele vai se cancelar. Mas, para eu somar mais 3 aqui, eu tenho que somar o mais 3 do outro lado também. Então, vai ficar 2x menos 3. Vou trocar a cor aqui, ó. Mais 3 é igual a 11 mais 3, né? Tudo que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Isso não vai mudar a minha equação. Aí, só que agora, ó, esse menos 3 pode se anular com mais 3. Então, vai sobrar só 2x é igual a 11 mais 3. Então, percebe que o menos 3 que estava na esquerda passou, é como se ele tivesse passado para o outro lado positivo. Então, quando a gente fala assim, passou para o outro lado positivo, não é que passou para o outro lado positivo, é que, na verdade, tudo que a gente fez de um lado da equação, a gente também fez do outro. Só que a gente não fica reescrevendo isso, porque né, vai consumir muito tempo ali, vai consumir espaço, então a gente meio que faz mentalmente. E aí a gente fala assim, o que a gente passou para o outro lado e mudou o sinal. Não é isso, a gente, na verdade, fez a mesma operação dos dois lados da equação, tá? Beleza, mas ainda tem o 2 aqui no x, não consegui isolar o x. Agora o 2 está multiplicando o x. Aí o que a gente normalmente fala? Passa o 2 para o outro lado dividindo. Mas não é bem assim, né? O que acontece, na verdade, é que a gente tem que fazer uma operação aqui do lado esquerdo e fazer a mesma operação do lado direito, só que não é uma operação aleatória. Eu tenho que pensar numa operação que vai retirar esse 2 daqui da multiplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui por 2 também. Porque se eu multiplico por 2 e divido por 2, na verdade, eu posso simplificar, né? Quer dizer, eu não estou fazendo operação nenhuma. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o 2x, vou dividir por 2, e do outro lado, vou pegar o 11 mais 3, e também vou dividir por 2. Aí, eu posso simplificar aqui, ó, o 2
que está multiplicando com o 2 que está dividindo, né? Se eu pego o x, multiplico por 2, depois divido por 2, eu não fiz nada com o x, ele vai continuar o mesmo valor. Aí sim, ó, agora sobrou só o x. O x vai ser igual a 11 mais 3 dividido por 2. Então, na verdade, não é que eu peguei o 2 daqui e passei dividindo, não. Eu dividi por 2 dos dois lados, só que em um lado ele simplificou e no outro não. Isso vai dar quanto? 11 mais 3 dá 14, dividido por 2 dá igual a 7. Então, eu encontrei o valor da minha incógnita aqui do meu x. Tranquilo? Todo mundo estava sabendo isso, né? Lembravam que, na verdade, o que a gente está fazendo é um equilíbrio e não está passando uma coisa para o outro lado, mudando o sinal, né? Bom, não sei se todo mundo lembrava ou não, mas eu quis fazer esse bem detalhado para a gente entender de onde vem, né? Sempre que a gente entende de onde que as coisas vêm, fica mais fácil, porque a gente aprende, a gente não tem que decorar. Tudo que é decorado fica bem mais complicado, né? Na hora de lembrar. Beleza? Aí eu voltei aqui com o primeiro exemplo que eu tinha colocado lá de uma equação difícil, né? Para a gente fazer o equilíbrio dela aqui. Então, essa daqui ficaria como? Ó, 11x menos 13 é igual a 9x mais 3. Bom, aí eu vou pensar da mesma maneira. Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. Então, eu vou querer isolar o x do lado esquerdo e tudo que não for x, né, meus termos independentes, do lado direito. Então, o primeiro passo, eu vou tirar esse menos 13 daqui. Né? Tudo que estiver somando ou subtraindo, eu vou tentar excluir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 11x menos 13 e vou somar mais 13 aqui do lado esquerdo, que aí o menos com o mais vai acabar desaparecendo esse 13. E do outro lado vai ficar 9x mais 3, também mais 13. Bom, vou simplificar o menos 13 com o mais 13, vai sobrar 11x é igual a 9x. Aqui eu já vou fazer essa soma, né? 3 mais 13 vai dar 16. Beleza, já consegui dar uma isoladinha ali no 11x. Que mais? Agora eu quero pegar esse 9x que está na direita e tirar ele dali, porque eu não quero que fique nada que tenha x na direita. Na direita eu quero só os termos independentes. Então, o que eu tenho que fazer para sumir com esse 9x? Eu tenho que subtrair 9x. Se eu tenho 9x positivo, eu vou colocar 9x negativo. E eu tenho que fazer isso dos dois lados. Então, vai ficar 11x menos 9x é igual a 9x mais 16 menos 9x. Coloquei menos 9x dos dois lados justamente para vir aqui, ó, e simplificar o 9x que estava ali do lado direito, para sobrar quem? Só o 16. Então, agora a minha equação ficou 11x menos 9x é igual a 16. 11x, se eu tenho 11 e devo 9, eu tenho 2, né? Vou botar aqui em cima. Então, eu vou ter 2x é igual a 16. Porque são termos semelhantes, eu posso agrupar. Agora, eu tenho 2x igual a 16. Bom, eu ainda tenho 2 multiplicando x, também tenho que eliminar esse 2 daqui, então eu vou pensar numa operação aqui para eliminar ele daqui. Se ele está multiplicando, eu vou dividir por 2, porque aí eu vou simplificar o 2 com o 2. Então, vai ficar 2x dividido por 2 é igual a 16 dividido por 2. Vou fazer a mesma operação dos dois lados também. Aí eu simplifico aqui o 2 com o 2, vai sobrar só x é igual a 16 dividido por 2, que é 8. Então, consegui encontrar meu valor de x também. Beleza? Então, esse é o método no passo a passo. Mas a gente não faz assim, né? A gente simplifica. Então, vamos lá, vamos simplificar. A gente vai apenas reorganizar os termos, mas você tem que ter na cabeça de vocês que o que eu estou fazendo, na verdade, é mantendo o equilíbrio da equação, tá? Para não confundir. Porque aí você não vai mais errar o sinal. Ah, eu passei para o outro lado e esqueci de mudar o sinal. Não faz sentido você passar para o outro lado e esquecer de mudar o sinal. Que na verdade você não está passando para o outro lado, você tem que colocar ele com o sinal trocado para conseguir cancelar os termos. Então, se você passou para o outro lado e esqueceu de trocar o sinal, a sua equação não faria sentido nenhum, que você não estaria cancelando, você estaria somando, tá? Vamos lá, então. Esse daqui fazendo da maneira simplificada, para ganhar tempo, né? Agilizar lá na hora de resolver o exercício. Vai ficaria quanto? Eu vou manter tudo que for x do lado esquerdo e tudo que for termo independente do lado direito. Então, eu já vou fazer direto, ó. O menos 4 eu vou passar para o outro lado positivo
e o 2x que está do lado direito, eu vou passar para o lado esquerdo negativo. Então, fica 5x menos 2x, que veio lá do outro lado, e no outro lado vai ficar o 2, que já estava lá, mais o 4. O que a gente faz normalmente é isso, né? A gente só troca de lado, mudando o sinal. 5x menos 2 dá 3x, e o 4 mais 2 dá 6. Agora eu vou fazer o quê? Vou passar o 3 dividindo. Na verdade, a gente viu que não é isso que eu fiz, né? Eu divido por 3 dos dois lados. Vai ficar 6 dividido por 3, que é igual a 2. Bem mais simples, né? Não precisa ficar equilibrando dos dois lados. Só que não pode esquecer, né, de trocar o sinal, senão não vai fazer sentido nenhum a nossa operação que a gente vai fazendo. Beleza? Beleza. Então tá. Bom, aqui eu coloquei um desafio, mas como eu corrigi o exercício da aula passada, eu deixo para vocês tentarem fazer em casa. A resposta é sim, tá? Então, tentem fazer depois esse desafio. Se não conseguirem, podem me mandar. Porque esse daqui, ele tem um casinho diferente que tem parênteses, e aí tem o sinal na frente do parênteses, né? Lembrando que sempre que eu tenho o sinal negativo aqui na frente, eu mudo o sinal de todo mundo que está dentro, porque é como se eu tivesse menos 1 multiplicando tudo que está aqui dentro. Aí eu fazendo a distributiva, acaba mudando o sinal. Tá? Mas tirando isso, é bem tranquilo, dá para vocês resolverem. A resposta é sim. Bom, e aí eu coloquei aqui também a maneira como a gente costuma representar uma equação do primeiro grau, porque pode ter algum exercício que vai aparecer assim para vocês, vai pedir para vocês identificarem quem é o A, quem é o B, e aí vocês precisam saber o que é isso, o que é A, o que é B na equação do primeiro grau. E até depois também, quando for ver a parte de funções, isso também é importante. Então, toda equação do primeiro grau, como uma incógnita, ela pode ser escrita dessa maneira que está aparecendo aqui, ó. AX mais B é igual a zero. Caramba, Dinara, mas aí não tem nem número, só tem o zero, só tem letra. É, isso mesmo, mas não se assustem não, tá? Na verdade, o A e o B aqui, eles estão aqui só para representar qualquer número, tá? O importante aqui é que a única incógnita é o X. O A e o B, eles estão aqui para representar um número qualquer, tá? O A, ele sempre vai ser diferente de zero. Por quê? Porque ele multiplica o X. Se eu tiver zero aqui vezes x, o x vai desaparecer e não vai mais ser uma equação do primeiro grau. Vai ser alguma outra coisa qualquer, né? Com uma incógnita, porque a incógnita vai sumir. O A e o B, eles vão representar sempre números reais, então posso colocar qualquer número aqui, sei lá, o A poderia ser 1x e o B poderia ser 2, né? Isso aqui é uma equação. Ou o A poderia ser 3x e o B poderia ser 4. Isso também é uma equação do primeiro grau. Então, o A e o B são quaisquer números reais e a gente chama eles de coeficientes. O X, ele representa a incógnita, como a gente já viu, né? E ele tem o valor dele, depende de A e de B. Então, para cada equação, dependendo do valor de A e do valor de B, o X vai valer alguma coisa diferente, né? Nessa primeira equação que eu fiz, o X vai ter um valor, na segunda o X vai ter outro valor, e assim por diante. A nossa incógnita, e ela vai depender dos valores de A e de B, tá? A gente chama o B de coeficiente independente, ou termo independente, porque ele não está atrelado ao X, né? E o A a gente costuma chamar ele do termo que depende do que acompanha o X aqui, né? Então, o B é o termo independente. E a equação ela é dita do primeiro grau porque o expoente da incógnita é 1. Então, as equações do primeiro grau, eu vou ter incógnita e vai ser sempre x, só o x, não vai ser x ao quadrado, não vai ser x ao cubo. É como se eu tivesse o expoente 1, por isso que a gente chama de equação do primeiro grau. Na equação do segundo grau, já vai aparecer um x ao quadrado, né? Um x elevado ao quadrado. Então, aí já é uma equação do segundo grau. Beleza? Que a gente vai ver na próxima aula. Aqui eu coloquei uns exemplos de equação do primeiro grau para a gente identificar quem é o A e quem é o B. Então, vamos lembrar lá como é que é aquela formação, né? Como é que eu posso escrever toda a equação? Sempre eu posso escrever ela como AX mais B é igual a zero. Bom, aí quem vai ser o A nesse primeiro caso aqui? 2x menos 3 igual a zero. Quem é o A? E aí? 2. Isso aí, o 2 é o A, porque ele acompanha o X, sempre o valor que acompanha o X é o A. E quem é o B? Menos 3.
Isso aí, Tainá, o menos 3. Aí o sinal vai também. Se aqui tiver menos 3, aqui é menos 3, tá? Agora, no segundo caso, quem vai ser o A e quem vai ser o B? O A é o 5, B é o menos 1. Isso, o A é o 5. Agora o B, olha, tem que prestar atenção nesse caso aqui, porque o menos 1 está do lado direito. E olha aqui a formação da minha equação. O B, ele fica lá do Tá. lado esquerdo. Então, aqui, ou você, só olhando aqui, lembra que tem que passar lá para o outro lado e aí o sinal fica diferente, ou então reescreve ela mesma igual a zero, para não se confundir. Então, vou reescrever. Na verdade, eu teria o 5x, o menos 1 vai passar lá para o outro lado, né? Vai ficar positivo, é igual a zero. Então, o meu B, na verdade, é 1. É 1 positivo, tá? Porque eu tenho que escrever ela conforme tá aqui. Senão eu não posso trocar o sinal, né? Para não se confundir. No último caso, bem parecido, a letra C. Quem seria meu A e quem seria meu B? Algum palpite aí? O A 3 e o B 2/3. Isso aí. O A é 3 e o B 2/3. Porque se eu reescrever essa equação, eu vou ter 3x, vou passar o menos 2/3 lá para o outro lado positivo, é igual a zero. Aqui eu não estou tentando encontrar o valor de x, por isso que eu estou. Ai, Janela, mas nas outras você não estava isolando tudo que era x de um lado e tudo que não tinha x do outro? Sim, mas é porque lá eu estava tentando descobrir quem era o x. Aqui não, eu só quero definir quem é A e quem é B, né? Só para exemplificar para vocês. Então, por isso que eu estou passando lá para o outro lado e sempre deixando a minha equação igual a zero, para definir quem é A e quem é B, sem se confundir aí nos sinais. Beleza? E aí eu trouxe aqui alguns probleminhas para a gente ver. Trouxe 2 exemplos bem tranquilos. Depois daí eu vou deixar a lista de exercício com alguns outros para vocês tentarem resolver. Aí esses outros são de vestibulares. Bom, o problema 1. O triplo da idade de Dona Yolanda mais 57 anos resultam em 3 séculos. Determine a idade da Dona Yolanda. Então, calma aí, né? Nossa, quanta informação. O triplo da idade de Dona Yolanda. Bom, primeira coisa, vou me perguntar o que eu quero descobrir. Eu quero descobrir, determine a idade da Dona Yolanda. Então, eu não sei a idade da Dona Yolanda, é isso que eu quero saber. Eu vou chamar isso daqui de X. É justamente o que eu quero descobrir. Beleza, agora eu vou ver todos os dados que ele me dá e vou tentar reescrever os dados em função de x, usando o x. Ele fala, o triplo da idade de Dona Yolanda. Então, peraí, tudo que está aqui, ele fala que é o triplo da idade de Dona Yolanda. Então, o triplo da idade de Dona Yolanda é 3x. É o que está aqui nessa primeira parte. Triplo da idade de Dona Yolanda. 3 vezes a idade dela, que é x, 3x. Mais, então aqui eu tenho uma operação de mais. 57 anos, então eu vou colocar aqui na minha equação, mais 57, resultam, ou seja, é igual a alguma coisa, em 3 séculos. 3 séculos eu sei que são 300 anos, então isso tudo é igual a 300 anos. Beleza, montei minha equação. Então, consegui transformar esse texto em equação. Beleza? Então, vai lendo com calma, vai montando com calma. Vai vendo aqui o que ele usa, se ele usa mais, menos, o triplo, o dobro. Resulta, é hora de botar o sinal de igual, ou é igual, né? Então, ele vai dando as dicas aí no texto, vai escrevendo conforme vai aparecendo, vai reorganizando. Aí, agora é só resolver. Tenho aqui minha equação, tenho uma igualdade, tenho uma incógnita. Vou passar o 57 lá para o outro lado, né? Então, vai ficar 300 menos 57, né? Eu tive que tirar 57 na esquerda, e aí apareceu o menos 57 na direita também. Vai ficar 3x é igual a 250, 243, certo? 243. Beleza, agora eu vou dividir. Vou passar o 3 que está multiplicando o x, vai passar dividindo. Então, na verdade, o que eu fiz foi dividir por 3 dos dois lados, né? E um lado simplificou e no outro ficou a divisão, 243 por 3.
Será que 243 por 3 vai dar um valor exato? Lembra lá do critério de divisibilidade? Ó, 4 mais 3, 7, mais 2, 9. Então, somando todos os termos aqui do 243, dá 9. E 9 é divisível por 3. Então, com certeza, 243 também é divisível por 3. Bom, 24, né? 240 dividido por 3, 24 dá 8, então 240 dá 80. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, dá 80 mais 1, 81. Se não conseguir fazer assim, direto, pode abrir lá a continha, fazer o 243 dividido por 3, vai fazendo no passo a passo que vai dar certo, tá? Vai dar 81 também. Então, descobri a idade da dona Yolanda, 81 anos. Beleza? Qualquer dúvida? Beleza. Só falar aí. Vamos ver o último exemplo, então, para finalizar. Deixa eu carregar aqui. Bom, diz o seguinte, ó. Metade dos amigos de Alfredo disse não poder ir à sua festa. No dia da festa, outros 5 não puderam comparecer. Se 14 amigos estiveram presentes, determine o número de amigos de Alfredo. Bom, então ele fala, metade dos amigos de Alfredo disse que não podia ir na festa dele. No dia da festa, outros 5 também não foram. Então já não tinha ido metade. Aí já não foi mais, 5 também não foram. Se no total tinham 14 amigos presentes, ele quer saber quantos amigos Alfredo tem no total, entre os que foram e os que não foram. 14 foram, e os que não foram eu não sei quantos são, mas eu vou descobrir montando uma equação. Então, primeira coisa, quem é o X? Tem que definir quem é o X. O X é o que ele quer saber, ó, determine o número de amigos de Alfredo. Então, o número de amigos de Alfredo é o que eu vou chamar de X. Bom, o X, que é o número de amigos dele, são os que foram na festa, mais os que não foram. Os que foram, eu sei que são 14, e os que não foram estão aqui nessa frase, e eu vou reescrever ela na forma de uma equação. Ele falou primeiro que metade dos amigos disse que não ia. Então, metade dos amigos que ele tem é X sobre 2, né? Porque o total de amigos é X, então X sobre 2 falou que não ia na festa. Aí, no dia, 5 também não foram. Então, X dividido por 2, menos 5, são os amigos que não foram na festa. O total de amigos dele... Aqui eu vou montar uma outra equação para ficar mais fácil de visualizar, tá? O total de amigos que é X é os que foram mais os que não foram. Então, X é igual aos que foram, ele me falou que são 14, e os que não foram, eu acabei de escrever aqui, ó. É X sobre 2 menos 5. Então, Professora, oi. desculpa interrompê-la. Eu tô confusa. Ali não seria X dividido por 2 mais 5? O total Isso, dos é que não mais 5. foram? Sim, é mais 5, desculpa. Não, que É isso. os que não foram. É X sobre 2 mais 5 são o total de amigos que não foram. Isso aí, tá certo. Obrigada. Beleza, aí eu coloquei aqui agora, ó. Então, mudei o sinal aqui, é mais 5 também. Então, o total são os que foram, 14, mais metade que tinha falado que não, já não ia, e mais 5 que faltaram no dia. São os que não foram. Agora sim, vamos lá. É só resolver, então. Já vou passar o x sobre 2 lá para o outro lado, porque ele está aqui na direita, não quero que fique todo mundo lá na esquerda. Então, vai ficar x menos x sobre 2 é igual. O 14 eu já vou somar com 5, vai dar 19. Agora aqui, eu tenho x e tem menos metade de x. Bom, se eu tenho um x inteiro e tiro metade, vai sobrar só metade. Nem precisa fazer o MMC. Mas se tiver na dúvida, faz o MMC entre x e menos x sobre 2, você também vai encontrar x sobre 2, tá? Porque eu tinha um x inteiro, tirei x sobre 2. Então, só pode ter sobrado x sobre 2, né? Metade de x. É igual a 19. Bom, agora eu tenho aqui o 2 está dividindo. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 2 dos dois lados para desaparecer com essa divisão aqui. Então, vai ficar x é igual a 19 vezes 2. X é igual a 38. Então, o Alfredo tem 38 amigos. Beleza? Beleza. Tranquilo? Então tá. Sim. Vou deixar a lista lá para vocês.
das equações do primeiro grau. Acho que tem uns 7 exercícios. Se tiverem dúvida, não conseguirem fazer algum, aí na aula que vem eu posso ajudar vocês ou me mandem por lá mesmo as dúvidas, tá bom? Obrigada aí pela joia. participação de todo mundo. Pausar a apresentação e vou pausar a gravação, tá? Bom restinho de noite aí para vocês. Ainda tem aula, né? Acho que de literatura.